Pensa aí, mais uma aula para você. Na aula de hoje vamos falar de estratificação social do ponto de vista da sociedade de castas e da sociedade de estamento. Muita desigualdade, eu lamento, muita ironia, muita demagogia nessa pirâmide global, profunda, enraizada, desumana, desigualdade social. Aprofundaremos então o estudo sobre estratificação social. Bora lá estudar? Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Seja bem-vindo a mais uma aula no canal. No vídeo anterior eu iniciei o conceito sobre estratificação social sob o ponto de vista das classes sociais, pela qual a posição do indivíduo passa muito pela sua produção material. Hoje vamos abordar outros dois conceitos: sociedade de castas e sociedade estamental. Primeiro, sociedade de castas. Nessa sociedade, a capacidade e o esforço do indivíduo não se mostram suficientes para que o mesmo alcance uma posição mais favorável e elevada. A classificação da pessoa é determinada pelo nascimento, ou seja, nesse caso, a classificação da pessoa, que é determinada pelo nascimento, é o que o faz carregar pelo resto da vida a sua posição já atribuída. Então esse caso de sociedade de castas é um caso muito comum na Índia. Embora legalmente extinta em 1947, a sociedade indiana mantém características sociais rígidas, em especial nas zonas rurais, não oferecendo aos seus membros possibilidade de mobilidade social. Assim, tradicionalmente, o casamento, por exemplo, se dá entre pessoas de uma mesma casta, ou seja, dentro de um grupo de nascimento do indivíduo. O mérito pessoal nesse tipo de estratificação é desprezado. Para você compreender um pouco mais, observe agora a pirâmide. É uma pirâmide, sociedade de castas da Índia: Brahmanes, Kshatras, Vaisyas, Sudras e Párias. E em seu significado: sacerdotes, guerreiros, comerciantes e operários. Vejam bem, os Brahmanes estão posicionados no topo piramidal. São tradicionalmente os mestres e sacerdotes a quem cabe preservar tradições e crenças. Os Kshatriyas formam a aristocracia militar. Os denominados Vaisyas são camponeses, artesãos e comerciantes. E os Sudras executam trabalhos manuais e servem aos membros das castas imediatamente superiores. Observe que os Párias não tiveram lugar na sociedade esquematizada. Desprovidos de direitos e sem profissão definida, vivem normalmente da bondade alheia, sendo segregados e vistos com desprezo. Por exemplo, não podem banhar-se no sagrado conhecido aí Rio Ganges, segundo as tradições hindus, assim como também não têm direito à educação nas escolas, de forma que as crenças indianas indicam que, ao aceitar e honrar sem resignação sua condição, o membro social poderá em outra vida vir a galgar posição melhor ou manter aquela que possui em vida. Daí o conceito básico de sociedade de castas. Próximo conceito: sociedade de estamentos. É um tipo de sociedade menos rigorosa e mais aberta do que a de castas. Embora a mobilidade social entre seus membros seja muito difícil, existem brechas. Dessa forma, a sociedade estamental está caracterizada pela posse de bens, para além da maternidade, como por exemplo o nome da família e o prestígio envolvido. Sociedade de estamentos, de maneira simples e a título de ilustração, vamos observar aqui essa pirâmide também. Você vê o clero, oravam, nobres lutavam, servos trabalhavam. O que isso tudo significa? De maneira simples, aí a título de ilustração, aos membros do clero cabia a proteção espiritual dos demais membros da sociedade feudal. Ao encargo dos cardeais, arcebispos, bispos e abates ficava a responsabilidade pela intermediação com Deus, como guias, e a manutenção das tradições de uma sociedade ruralizada e altamente religiosa. O clero apontava como o homem deveria pensar, agir, comportar-se, e também o que deveria valorizar no mundo, numa clara visão do que mais importante que a plenitude na vida na terra seria a preparação para o paraíso.
Quanto aos nobres, os nobres proprietários de terras, havia a tarefa de proteção à população feudal, e aos camponeses, por sua vez, ficava a função de servir, trabalhando na produção que mantinha a todos. Em síntese, ao clero a tarefa de zelar pela espiritualidade dos homens, aos nobres a função de proteger, aos demais a produção que atendesse a todos, né? Esse é um caso bem típico da sociedade feudal europeia no século V ao século XIII, no período denominado Alta Idade Média. Uma sociedade, então, tripartite, composta por clero, nobreza e campesinato, com divisão clara de tarefas. Na compreensão mais ilustrada desses conceitos de hoje, deixo aqui algumas indicações de filmes e de livros. 2 filmes, Central do Brasil e Noite dos Desesperados. São os 2 filmes que eu indico aqui para um complemento de estudo. Quanto ao filme Central do Brasil, filme de produção nacional, muito famoso aí no final da década de 90, é um filme que narra a história de Dora, que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil. A obra de Walter Salles, de rara beleza, conduz-nos, né, a uma reflexão sobre nossas vidas e ambições. Então, um filme nacional de grande contribuição para o entendimento sobre estratificação. Também um filme produzido nos Estados Unidos, Noite dos Desesperados. É um filme que tem como contexto a depressão nos anos 30, nos Estados Unidos da América. Uma garota participa de uma maratona de dança. O filme é uma crítica à sociedade americana de 1929, que luta pela sobrevivência e manutenção de condições adquiridas. Também é um filme, então, Noite dos Desesperados, que contribuía para o seu entendimento dessas questões de estratificação, sociedade de castas, sociedade de estamentos. Leituras: 3 obras sugeridas: Teoria da Estratificação Social e Raças e Classes Sociais no Brasil, produzido por Ottaviani, e Sociologia de Florestan Fernandes, autores brasileiros em obras renomadas, de muito conteúdo para a compreensão desse nosso conceito de estratificação social. Espero que você tenha compreendido. Deixa aí sua dúvida, seus pontos de vista nos comentários. Canal Pensa E, essa foi mais uma aula para você.